abrir as nossas Bíblias no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Aqueles que já acharam de amém? Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 ao versículo 16. Vamos até 16. Irmãos, temos muitos versículos, mas eu vou tentar resumir para poupar o tempo. Primeiro, falar um pouco sobre o livro de Lucas. O Evangelho de Lucas é um livro que, segundo os estudiosos, este livro foi escrito antes do ano 62. Por que esse pensamento? É porque o livro de Lucas é o evangelho que mais detalha sobre a vida de Jesus Cristo, e ele também olha no sentido dos gentios. Então, não era possível o Lucas, e também quando vemos o segundo volume de Lucas, que é o livro de Atos, não era possível o Lucas parar e não dizer o que aconteceu, por exemplo, no ano 70, a destruição de Jerusalém. Ele não fala essas coisas. Por exemplo, quando lemos o livro de Atos, vamos já ter um fim, mas encontramos que o Lucas termina enquanto o Paulo está em Roma preso. Não fala sobre a morte ou a soltura de Paulo, se Paulo foi solto ou se Paulo foi morto. Esse Lucas não menciona. E por esta razão, o livro de Lucas, as pessoas concordaram, chegaram nesse processo que esse livro foi escrito antes do ano 62. E para quem escrevia o Lucas? Será que o Lucas, ele só sentou, começou a escrever só para guardar nos arquivos? O livro de Lucas, ele explica que ele escrevia para o Teófilo. Mas quem é o Teófilo? Até hoje ainda não há consenso de quem era esse Teófilo. Pode ser que o Teófilo era uma pessoa, mas se ele fosse uma pessoa, era uma pessoa muito importante da época, que talvez pode ser que ajudou a pagar os custos para a publicação do livro. Mas também, se formos já ver o significado do livro, o nome do Teófilo. O Teófilo quer dizer que é a pessoa que ama Deus. Pode ser que era uma ironia que o Lucas usou para expressar, para falar os destinatários, as pessoas para quem deve receber aquela mensagem, que são as pessoas que amam a Cristo. Jesus está a mandar 70 pessoas. Em outras versões, vamos encontrar que são 72 pessoas. Qual é a razão que Jesus mandou essas 72 ou 70 pessoas? E também aí nós não entendemos bem por que Jesus mandou 70. Outras versões dizem 70. Talvez Jesus mandava as 70 pessoas contando com aqueles líderes que trabalharam com Moisés. Talvez Jesus mandou 70 pessoas contando com aquilo que Gênesis 10 conta. Ou também ele queria significar que a mensagem deve chegar para todas as nações. Quem mandou? Quem é que Jesus mandou? Jesus mandou Primeiramente, quando lemos em Lucas 9, mandou os apóstolos. Aí a Bíblia menciona os nomes. Mas, nesse sentido aqui, Jesus mandou 70 pessoas que a Bíblia não menciona quem são. Mas a Bíblia diz que são os discípulos. Aqui encontramos o primeiro ponto, que as pessoas estão sendo enviadas para uma missão. Amém? Amém. As pessoas estão sendo enviadas para uma missão. Quem são essas pessoas? Discípulos. Não são apóstolos. Amém? Não são apóstolos. São discípulos que a Bíblia não menciona os nomes. Como é que eles estão sendo enviados? 2 a 2. Né? Quando lemos a Bíblia, Jesus dividiu 2 pessoas. Talvez eu li mal. Foi? Jesus mandou uma pessoa? Não. Mandou 2 pessoas. Para ir fazer a missão de Deus. E diz ainda, a machamba, vou usar umas palavras para nós entendermos. A machamba é muito grande, né? Peçam a Deus para que dê mais trabalhadores. E diz ainda, vocês estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Irmãos, primeiro Jesus mandou 2 pessoas. Porque Jesus sabia que as pessoas iam no meio de lobos. Lobos é um tipo de animais selvagens, com características desses nossos cães, mas são ferozes, são animais perigosos. Eles andam em grupos. Quando vê um animal, eles atacam. Quando atacam, a finalidade é para matar. Eles não perdoam. Então Jesus está dizendo aos discípulos: vão, mas eu vou vos mandar como ovelhas no meio de lobos. Aí encontramos
uns subpontos para entender. Primeiro, nós precisamos trabalhar em comunhão. Jesus mandou duas pessoas. Significa, eles vão enfrentar dificuldades no terreno. Precisa ser duas pessoas para se ajudarem, para se confortarem. E nós aqui na igreja, como crentes, quando o nosso colega está em problemas, ajudamos? Ou até nós ajudamos? Ou colocamos gasolina no fogo? Ajudamos um ao outro? Ajudamos um ao outro? E a outra coisa, Jesus disse, a machamba é muito grande, peçam a Deus para que eles deem mais trabalhadores. Nós aqui na igreja, somos trabalhadores ou somos espectadores? Espectador é aquela pessoa que só senta para assistir. Jesus não quer espectador, quer um trabalhador. Imagina, você contrata alguém na sua casa para fazer um trabalho de casa ou na machamba. Um dia que há demanda de trabalho e ele senta e diz assim, patrão, aqui em casa há muito de trabalho, contrata outra pessoa para fazer esse trabalho. O que você faz com esse trabalhador? Mantém em casa? É a mesma coisa nós. Não precisamos sentar, precisamos fazer esse trabalho. Amém? Na igreja, cada um tem seu trabalho. O pastor tem trabalho dele como pastor. Temos o diácono, temos os jovens, cada um tem trabalho aqui na igreja. Fazer um trabalho e não ficar parado e esperar só o pastor. E nós devemos ser o ajudante do nosso próximo. Cada um tem as suas fraquezas. E nós precisamos ajudar-nos uns aos outros. E devemos ficar cientes de que estamos a lutar com Satanás. Jesus queria chegar a esse ponto. Vocês vão lá, estão aí resgatar as pessoas que estão nas mãos do Satanás para mim. Vão pregar evangelho para tirar as pessoas que estão na lama do pecado para mim. Esse pecado tem um dono. Esse dono é Satanás. E essa é uma guerra. E por isso dizemos que estamos em uma guerra espiritual. E a pessoa que é verdadeiramente seguidor de Cristo e segue concretamente exatamente o trabalho de Deus, tem que saber que ele está na mira de Satanás. Satanás sempre está junto com ele para lhe provocar problemas, porque Satanás também se sente ameaçado com ele. E a tendência é de Satanás vingar, porque a tal pessoa traz problema para eles. E a segunda questão, Jesus dá instruções, disciplina e fé. Nós os cristãos temos a disciplina, sabemos seguir a disciplina e fé. Temos essas coisas. O trabalho é muito urgente, é muito urgente esse trabalho. E não precisa carregar pesos. Você, quando vai evangelizar, parar alguém no caminho, epa, queria falar consigo sobre a palavra de Deus. Não espere que todos vão receber com mãos dadas. Tem rejeições lá. Você é capaz de receber essas rejeições? Tem essa capacidade? E não só. Nós, quando trabalhamos na missão de Deus, nos nossos trabalhos de Deus do dia a dia, temos essa capacidade, essa força de aceitar, seguir as orientações do que Jesus diz. Por que nós não precisamos carregar peso? Esse trabalho precisa ser feito com rapidez. Eles, os 70 discípulos, eles não deveriam parar pelo caminho saudável, porque a saudação daquele tempo levava muito tempo as pessoas se saudarem. Isso ia fazer atrasar o trabalho. Eles, onde chegassem, pelo qual o que eles forem recebidos é isso. Epa, aqui não temos esteira, senta aqui no chão, vai sentar. Não temos cadeira, mas pode sentar aqui na esteira. Não temos boa comida, pode comer isso. Eles são capazes de receber essas coisas. Não mude de casa em casa, procurando boas condições. Epa, chegamos aqui, epa, essa zona aqui também não tem boas condições, nós também não podemos pregar aqui. Nós não podemos fazer trabalho, epa, aqui não fomos bem recebidos aqui, epa. Mas Jesus Cristo ensina a eles a seguir as orientações, não carregar pesos. Nós temos também nossos pesos, que dia após dia, que nos travam no ministério. São os problemas que nós enfrentamos dia após dia. Outros são fáceis de ficar nervoso. Vai na igreja, deixa eu fazer e eu vou parar nesse trabalho. Né? Mas um cristão não deve ser assim. E outra coisa é que quando nós saímos para pregar o Evangelho, temos que ser cientes de que o que nós carregamos, nós somos simplesmente um transmissor para transmitir a palavra de Deus. Isso porque nós precisamos tirar o medo e transmitir a palavra de Deus, porque Deus, Ele vai operar em nós. Nós só precisamos permitir que Deus opere em nós.
seguir essas orientações, como falei no ponto anterior. Se alguém ouve a palavra do enviado, significa que ele obedeceu o que o dono, a pessoa que enviou, disse. Exemplo, quando formos a ler no livro de, se nós estamos lendo no segundo Samuel 10, encontramos que Davi mandou uma mensagem para um rei que acabava de perder seu pai. Só que o Davi era grande amigo do pai, então ele decidiu mandar a mensagem de condolência para o filho. Quando os mensageiros de Davi chegaram lá, o rei, o rei, o filho do rei falecido, junto com os conselheiros dele, esses podem ser que eles viram espiar. Não importa se era um amigo de papai, mas então o que fizeram? Pegaram, me cortaram no bar, cortaram roupa, vão embora. Qual a resposta que eles receberam? Os enviados foram esperar, segundo as tradições deles, deveriam esperar em Jericó para ter barba de novo, toda aquela cerimônia de purificação. Mas o rei Davi, ele levou todo o exército dele, foi lutar contra aquela cidade e derrubou aquele rei. Significa que se alguém nos envia a palavra, nós precisamos obedecer aquela palavra. E outra coisa que nós temos, que eu vejo o problema que muitos cristãos têm tido, é quando eu recebo a palavra de Deus, a palavra chegou, eu começo a distribuir. O que diz? Roubar. Roubar é só para ter feliz. O que mais? A pessoa que não gosta dos outros, pode dizer, irmão, isso fez. Só para dar exemplo. É esse problema que nós temos, distribuir. Essa palavra? Nada, é só para dizer Jesus. Aquela toda a mensagem termina distribuindo, devolveu aqui. Você ouviu o que o mensageiro foi enviado? Recebeu a mensagem que veio o enviado de Deus? Você não recebeu. O que Deus vai fazer consigo? Primeiro ir com você, mudar a sua vida, e depois sair e fazer o trabalho. Para terminarmos, irmãos, Jesus mandou 70, duas pessoas, ou dois discípulos, para irem evangelizar, preparar o caminho de Jesus. E essa mensagem está para conosco agora. E a nossa vez de levantarmos, ir ao mundo, irmos falar o nome de Jesus. O mundo precisa saber o quê? O mundo precisa saber que Jesus veio na terra, veio na terra, morreu e ressuscitou e agora está vivo, que é para nos salvar dos nossos pecados, o pecado que entrou através de Adão e Eva no mundo. Irmãos, esta é a boa hora para você refletir, voltar a pensar de novo. Se você, quando recebeu essa missão, levantou, tudo bem, pelo menos aqui na igreja, o que você faz? Só espera o pastor pregar? Só espera o diretor do culto? O que você faz para cumprir a missão que Jesus deu para você? Porque você tem uma missão para cumprir. Se nós todos aqui na igreja levantarmos, cada um fazer o trabalho, não pedir a Deus que dê os trabalhadores antes de ele trabalhar, mas sim, cada um levantar aqui na igreja, fazer o trabalho e depois pedir a Deus que aumente mais trabalhadores. E essa coisa, nós somos trabalhadores. Quando pedimos que Deus aumente mais trabalhadores, saímos lá fora, vamos evangelizar. Essas pessoas que vêm na igreja, são essas pessoas, são esses trabalhadores que Jesus está a aumentar o nosso trabalho para levar a parte do evangelho.